de Atos, capítulo de número 9, nós iremos ler do verso 1 ao verso 9. Encontro na estrada é o título do sermão dessa noite. Atos, capítulo de número 9, verso de número 1 até o verso de número 9. Quem será que Jesus encontrou? No tema dessa noite é o que a gente vai saber daqui a alguns instantes, tá bom? Então fecha os teus olhos à medida em que você encontrar aí, para que a gente peça então a iluminação do Espírito Santo sobre o texto ao qual nós vamos ler. Querido Deus Espírito Santo, essa noite nós suplicamos do Senhor a iluminação, para que nós possamos compreender o texto que nós iremos ler. O Senhor um dia inspirou os profetas a escreverem, e essa noite nós te pedimos, nos dê a compreensão, mas nós não queremos apenas compreender o texto, nós queremos aplicar as lições aprendidas na nossa vida. Perdoa os nossos pecados e abençoa-nos essa noite mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo. Contudo, ninguém, então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos encontros mais fabulantes da Bíblia. O encontro de um homem chamado Saulo de Tarso. Esse homem, um dia, a caminho de Damasco, encontrou-se com alguém que mudaria a sua vida e os seus planos. A vida de Paulo nunca mais foi a mesma depois daquele dia em que caiu ao chão e ouviu a voz de Jesus. Os planos de Paulo, a vida de Paulo, tudo teve uma reviravolta a partir daquele encontro que ele teve com Jesus. Porque sabe de uma coisa, querido amigo e querido irmão que está nos acompanhando? Os encontros com Cristo mudam a nossa vida. Todas as pessoas que um dia tiveram o privilégio de encontrar-se com Jesus, tiveram a vida transformada. E você já viu durante esses dias que se passou, algumas pessoas que foram estudadas aqui, que também tiveram a vida transformada ao encontrarem-se com Jesus. Mas uma coisa é certa: quando Jesus nos encontra, a nossa vida muda. Quando Jesus nos encontra, os nossos planos mudam, os nossos objetivos mudam. Agora, uma pergunta que nós nos fazemos: quem era esse Saulo? Quem era esse camarada que foi um dos homens, depois de Jesus Cristo no Novo Testamento, é o homem que mais tem preeminência? Quem é esse homem tão falado, tão estudado? Quem era Saulo de Tarso? Saulo, ele era um judeu.
E ele recebe esse apelido de Tarso devido à sua cidade de origem. Paulo nascera em Tarso. Tarso era uma cidade grande, uma cidade multicultural. Dificilmente o apóstolo Paulo ou Saulo teria escapado da influência da cultura grega. Afinal de contas, na cidade de Tarso haviam muitos judeus helenistas, ou seja, judeus que haviam aprendido a cultura da Grécia, a cultura grega. Provavelmente Paulo, por ser judeu, ele não tenha estudado em escolas gregas. Mas Paulo, ele era um camarada estritamente inteligente. Paulo foi um grande teólogo, uma das mentes mais brilhantes do primeiro século. Paulo, ele, em Filipenses capítulo 3, versículo 5, Paulo chega a dizer que ele era hebreu de hebreu, ou seja, Saulo era um puro sangue, se pudéssemos assim falar, dos hebreus. Falava hebraico, Paulo falava o aramaico, Paulo falava grego, era filho de uma família rica. Possivelmente Paulo tenha tido o privilégio de estudar aos pés dos grandes rabis judeus, um deles, Gamaliel. Então Paulo era muito inteligente no que diz respeito às letras. Paulo, ele também era cidadão romano, porque nasceu numa cidade romana. Então, ele vinha de uma família judaica, hebreus de hebreu, mas também tinha a cidadania romana. E para você ter uma ideia, na época do apóstolo Paulo, não era qualquer pessoa que tinha cidadania romana. Você conseguia a cidadania romana em duas condições. Ou você nascia em uma cidade romana, ou você comprava por um alto preço. Paulo, ele vinha de uma família importante. Atos capítulo 23 e versículo 16 nos dá a entender que o apóstolo Paulo possivelmente tinha acesso às famílias dos sumos sacerdotes. Então esse era Paulo, camarada inteligente, um camarada que sabia o que queria e era muito fervoroso naquilo que acreditava. Este homem, ele foi perseguidor da igreja. Depois, se você for à carta de Filipenses, a carta que ele escreve à igreja de Filipenses, no capítulo 3, versículo 6, ele próprio conta que ele era um perseguidor da igreja. E como perseguidor, Paulo estava viajando para Damasco, e ele tinha um plano definido, capturar os cristãos. No versículo 2 do capítulo 9 de Atos, que nós lemos, diz que Paulo, ele estava indo a Damasco para perseguir e para prender aqueles que eram do caminho. Você sabe por que é utilizado essa expressão do caminho? Essa expressão é utilizada porque antes dos cristãos serem chamados de cristãos, eles eram chamados os seguidores do caminho. Porque você sabe que a primeira vez em que eles foram chamados de cristãos foi na cidade de Antioquia. E antes disso, eles eram conhecidos como os seguidores do caminho. E Paulo estava indo para Damasco para prender aqueles que eram os seguidores do caminho, ou seja, os cristãos. E Paulo queria prendê-los e levá-los para Jerusalém, a fim de que fossem torturados e, quem sabe, até mortos, como aconteceu com Estevão. E diga-se de passagem, o próprio Paulo, no capítulo 8, versículo 1, diz que Paulo consentia na sua morte de Estevão. Saulo consentia na morte de Estevão. Então o apóstolo Paulo, ou Saulo até então, era um exímio perseguidor da igreja, capturava os cristãos, torturava, levava para Jerusalém, prendia. E um dia Saulo, ele vai a uma cidade chamada Damasco. E próximo a Damasco, Saulo foi surpreendido de forma súbita por uma luz tão forte que o derrubou ao chão. E enquanto estava caindo ao chão, o Saulo ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu: eu sou Jesus. E perceba que a maneira de Jesus responder, Jesus utiliza primeiro a palavra eu sou. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Isso é tremendo. Jesus está revelando o seu próprio nome, porque se você vai ao Antigo Testamento, quando Moisés pergunta para o Senhor: Senhor, quando eles me perguntarem quem me mandou tirar eles do Egito, quem eu vou dizer que foi? Aí Deus fala: Moisés, diga simplesmente, eu sou, te enviou. E aqui para o apóstolo Paulo, Jesus também agora diz, quando é perguntado quem és, e Jesus responde: eu sou. Eu sou. O eu sou poderoso, aquele que controla o universo, aquele que tem o poder, o todo-poderoso. Era ele que estava se encontrando com Paulo, o próprio Jesus. Era a voz dele. E Paulo compreendia, Paulo sabia, porque a voz chamou de perseguidor. E quando a resposta chegou a Paulo, ordenou para que ele se levantasse e entrasse na cidade, porque lá iria ser dito o que ele iria fazer. Perceba que quando Paulo ele tem esse encontro com Jesus, a luz foi tão brilhante que o apóstolo Paulo ficou cego. E o verso 9 diz que por 3 dias Saulo não conseguia ver nada e também não comeu. É isso que acontece quando Jesus encontra-se conosco. A luz brilha. A luz de Jesus brilha, porque Ele é o próprio sol da justiça. Aonde Jesus está, há claridade. Aonde Jesus está, há brilho, há luz. E a luz foi tão poderosa que fez com que Paulo caísse com o rosto em terra. Saulo de Tarso havia saído de Jerusalém com um plano, convicto de que iria prender os seguidores do caminho. Mas o que ele não sabia é que naquele caminho ele deixaria de ser um perseguidor e passaria a ser o mais perseguido por causa do Evangelho. Paulo ainda não sabia, mas a sua vida mudaria 180 graus. Paulo estava indo aos encalços dos cristãos e ele tinha homens consigo, ele tinha força. Paulo também tinha cartas, ele tinha poder e autoridade. Entretanto, a Bíblia diz que a luz de Jesus derrubou no chão. Sabe de uma coisa? Algumas vezes Jesus vai precisar derrubar você. Algumas vezes Jesus vai precisar jogá-lo ao chão, para que você compreenda quem Ele é. Algumas vezes Jesus vai precisar derrubar você do pedestal em que você está. Jesus vai precisar desconstruir as convicções ideológicas que você traz consigo, as filosofias que você aprendeu. Há momentos na vida em que Jesus vai precisar nos jogar ao chão, para que a gente entenda que Ele é o eu sou e nós não somos. E Jesus fez isso com o apóstolo Paulo. Saulo de Tarso, no chão, estava quebrantado, humilhado. O seu rosto estava ao pó. E ele então pergunta: quem és tu, Senhor? Sabe de uma coisa, irmãos? Deus mudou os propósitos de Saulo. E consequentemente mudou a sua postura com relação aos seus planos. E essa noite Jesus também quer nos encontrar, talvez não na estrada de Damasco, mas quem sabe essa noite Jesus quer encontrar você na estrada de Santo Antônio do Descoberto. Quem sabe essa noite Jesus também não precise derrubar você, colocar você com o rosto no chão, para que você entenda que Ele é Deus, que Ele é o poderoso e que sem Ele nós não somos ninguém. Jesus, quando nos encontra, Ele muda os nossos planos. Quem sabe Jesus também não esteja essa noite querendo mudar os teus planos também. Talvez até aqui você tenha chegado se achando autossuficiente,
entendendo que na sua vida manda você, que você vai para onde quer, que você age do jeito que quer, você se relaciona com quem quer, você come o que quer, assiste o que quer, mas será que essa noite também não é a noite da luz resplandecente de Jesus nos jogar ao chão? Será que essa noite também não seria o momento da luz de Cristo nos trazer um novo plano e um novo rumo para a nossa vida? Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Uma outra coisa que nós precisamos entender desse texto é que quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração. A voz de Jesus e Saulo, a voz era de Jesus e Saulo não sabia. Mas como fora acusado de perseguidor, ele entendeu que era o próprio Jesus quem estava falando com ele. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração. Mas algumas pessoas falam assim: pastor, mas eu não ouço mais o Espírito, eu não ouço mais a voz. Como que eu vou conseguir identificar se é a voz de Deus ou não? Só tem uma resposta para isso. E deixa eu dizer como que você vai reconhecer a voz de Jesus. Você só reconhece a voz de quem você tem intimidade. Você só reconhece a voz de quem você conhece. Se essa noite algum parente seu chegasse do lado de fora da igreja e gritasse o seu nome, você reconheceria a voz, porque você conhece essa pessoa, você tem intimidade com essa pessoa. Mas se aí fora um desconhecido gritar o seu nome, você não vai saber quem é, você não vai reconhecer o timbre de voz, porque você não o conhece, você não tem intimidade com ele. Algumas pessoas não estão mais reconhecendo a voz do Mestre porque estão perdendo a intimidade com ele. Algumas pessoas não reconhecem mais a voz de Jesus porque não tem mais momentos com Ele. E a voz do Senhor vai ficando cada vez mais distante. E a voz do mundo vai impregnando a nossa mente. Aquele dia, ao cair no chão, Paulo precisou compreender qual que era a voz de Deus. Qual que era a voz de Jesus. Essa noite Jesus também quer te convidar a você ouvir a voz dele. Ouça a voz de Jesus, irmãos. Ouça a voz de Jesus. Esses dias eu tive uma experiência muito boa com Cristo. Tivemos o privilégio de participar de um programa chamado Momentos a Sós com Cristo. E foi nos orientado que naquele dia do Momento a Sós com Cristo, nós fizéssemos uma oração e após a oração, nós esperássemos Deus falar conosco, para que nós pudéssemos, além de conversar com Deus, também deixar Deus conversar conosco. E naquela madrugada eu pedi para Deus: Senhor, fala comigo, que a tua voz seja audível e perceptível aos meus ouvidos. Irmãos, eu nunca tinha tido uma experiência tão poderosa com Cristo como eu tive aquela madrugada. Ao pegar a Bíblia, eu ouvia nitidamente o Espírito falando ao meu coração. E eu peguei um pedaço de papel e eu li um texto da Bíblia e era inevitável, Jesus estava falando, e eu comecei a escrever coisas, comecei a escrever as palavras que vinham e impressionavam a minha mente daquilo que eu havia lido. Quando eu terminei de ler, daquele momento de comunhão, havia uma página inteira escrita dos dois lados. Eu não havia dúvida, Deus havia falado comigo. Deus fala com a gente. O mesmo Deus que falou com Paulo, com Saulo de Tarso, naquele dia, naquela estrada, é o mesmo Jesus que quer se comunicar com você, é o mesmo Jesus que está falando a você. O problema não é que Jesus parou de falar, o problema é que nós deixamos de ouvir. Ele sempre fala, ele continua falando. Apocalipse 3:20, ele diz: eu estou à porta e bato, eu estou batendo, eu estou chamando, eu estou clamando. O problema não é ele que deixou de falar, é nós que deixamos de ouvir. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração, fala da necessidade de mudar, e ao mesmo tempo fala que Ele é o Senhor e Ele pode nos mudar. Quem encontra-se com Jesus tem a vida transformada. Você tem permitido que Deus mude a sua vida? Quando Jesus encontrou-se com a prostituta, ela deixou de se prostituir. Quando Jesus encontrou-se com um ladrão, ele devolveu metade dos seus bens ao que ele havia roubado. A mudança quando encontramos Jesus, a mudança de caráter, a mudança de personalidade.
Sabe qual é o problema? Há pessoas que acham que encontrou Jesus, mas na verdade nunca encontraram-se com Jesus, porque continuam nos mesmos erros, continuam nos mesmos hábitos, acariciando os mesmos pecados e dizem ou acham que encontraram-se com Jesus. Lê do engano. Não se engane, quando Jesus nos encontra, a nossa vida muda. O que gostava de xingar, para de xingar. O que gostava de músicas mundanas passa a gostar de músicas celestiais. O que gostava de assistir coisas pervertidas na televisão não sente mais prazer naquilo. É isso que acontece quando Jesus se encontra conosco. E aquele dia, quando Jesus encontrou-se com Paulo, a vida dele mudou. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu acho que o nosso pedido de oração essa noite devia ser: Senhor, encontra-se comigo. Encontre-se essa noite comigo. Porque ao encontrar-nos com Jesus, a nossa vida muda. E por fim, para nós encerrarmos, quando Deus muda o nosso caminho, os nossos planos, Ele não nos deixa no meio do caminho. Jesus não nos deixa no meio do caminho, Ele nos dá a direção, Ele nos leva ao lugar dentro da sua vontade, Ele completa a sua obra em nós. O texto diz que quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo e orou, alguma coisa como que escamas caíram dos olhos de Paulo, e naquele mesmo instante ele foi batizado nas águas e no Espírito, de acordo com Atos capítulo 9, versículo 17. Quando Jesus encontra-se conosco, Ele faz a obra por completo. As escamas que estão sobre os nossos olhos, elas caem. Aquilo que nos prende no mundo deixa de nos prender. Os prazeres do mundo já não fazem mais sentido para a nossa vida, porque nos encontramos com Jesus. Não há nada mais importante nessa vida do que uma vida de encontros com Ele. Eu penso que nesse momento, Saulo de Tarso, ele viu Jesus pela primeira vez. E a partir dali, aquele homem já não era mais o mesmo. A partir do momento em que ele fora batizado, em que as escamas caíram dos seus olhos, Paulo não voltou mais para a velha vida. Os olhos de Paulo se abriram para enxergar. Os olhos de Paulo se abriram para o Mestre. E agora Paulo deixaria de ser um perseguidor do povo de Deus para ser talvez o cristão mais perseguido da história do cristianismo. Você sabe o quanto que Paulo sofreu pelo Evangelho? Muitas vezes Paulo foi preso. Muitas vezes Paulo passou fome, frio, sede, naufrágios, picada de víbora, sozinho, num calabunço na cidade de Filipe. E sabe o que Paulo dizia? O viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Essas são palavras de alguém que encontrou-se com Jesus. Essas são palavras de alguém que entendeu o que é entregar-se para Jesus, a ponto de dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Um dos meus desejos nessa vida é um dia poder repetir as palavras de Paulo, aquele que se tornou um grande vaso, escolhido por Deus para proclamar a mensagem de Cristo. Quantas pessoas Jesus tem chamado, quantas pessoas Jesus tem convidado, quantas pessoas Jesus tem gritado para que o sigam, mas estão com o coração endurecido, com o coração petrificado, já não ouvem mais a voz do Mestre chamando. Aquele dia, Paulo ouviu a voz de Jesus e teve os seus planos mudados. Teve a sua mente mudada, a sua postura mudou, o seu coração mudou, os seus valores mudou. Essa noite peça para que Deus transforme também.
Peça para que Deus mude os teus planos. Peça para que Ele mude a tua postura. Peça para que Ele mude o teu coração. Quais têm sido os seus planos? Deus certamente tem planos muito melhores para você. Aquele dia Paulo saiu para perseguir e se tornou um dos maiores apóstolos que a história do cristianismo já conheceu. É isso que Deus faz com quem aceita o seu chamado. É isso que Deus faz com aqueles que entenderam o chamado do Mestre. Deus transforma você em ninguém que nós somos e pode nos transformar num homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe e que assim como Saulo, o encontro com Jesus também mude a nossa vida. Tem algum hino? Vamos então nos colocar em pé para fazermos uma oração. Querido Deus, essa noite nós queremos clamar ao Senhor o derramamento do Espírito sobre a nossa vida. Essa noite nós queremos suplicar ao Senhor que encontre-se conosco também. Assim como encontrastes o Saulo naquela estrada empoeirada em direção a Damasco, nos encontre também essa noite, Senhor Jesus. Mas ao nos encontrar, que nós possamos permitir ter a vida transformada. Ao nos encontrar, que nós possamos mudar os nossos planos. Ao nos encontrar, que nós possamos permitir que a nossa postura mude, que o nosso coração mude. Faça-nos, Senhor, assim como fizeste com Saulo. A vida daquele homem foi completamente transformada, porque ele havia entendido que ele havia se encontrado com um grande eu sou. Senhor Jesus, essa noite nós queremos nos colocar nas tuas mãos. Se porventura nós precisamos cair ao chão, se porventura nós precisamos quebrar-nos, se porventura o Senhor precisa nos moldar, nos molde como um vaso nas tuas mãos. Se a luz de Cristo precisa nos jogar ao chão, para que a gente entenda que os nossos caminhos não são melhores, faça isso, Senhor. Só não nos deixe caminhar no caminho que leva para a morte, mas nos traga para o caminho que leva para a vida. Perdoa os nossos pecados e amanhã nos traga mais uma vez para esse momento de grande celebração dos milagres que o Senhor fez nesse mês na nossa vida. Perdoa os nossos pecados e pedimos isso crendo no poderoso nome de Jesus. Amém.